Verde, que está a 60 quilômetros daqui, fez -1 nessa madrugada. Então está quente. Está 9 agora? Puxa, que é noite 13. Mas ainda está bem mais quente que -1, né? Queridos, esse mês nós estamos estudando ou pregando sobre Filipenses nas igrejas bíblicas, todas elas, não é? Eu vou convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, deixar aberto aí capítulo 4. Não vamos ler agora, mas deixa aí aberto no capítulo 4. Senhor, nessa hora, ainda na Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer, Te louvar, bendizer o Teu santo nome e rogar, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, que Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações ainda mais nessa manhã, através da ministração da Tua palavra. Que o Senhor venha falar nos nossos corações, Pai, para cada um de nós, de acordo com aquilo que nós precisamos, de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade perfeita para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em 8 de outubro de 1871, houve um grande incêndio na cidade de Chicago. Até hoje é o maior incêndio já ocorrido nos Estados Unidos. 8 de outubro de 1871. Um terço da cidade de Chicago foi destruído nesse incêndio. Muitas construções de madeira, como ainda hoje existe nos Estados Unidos, né? E havia um homem chamado Horatio Gates Spafford. Ele era um advogado, jovem, 43 anos, bem sucedido. Ele havia investido quase todo o patrimônio que ele amealhou com o seu trabalho nessa parte da cidade em imóveis. E ele perdeu tudo nesse incêndio. Ele era um cristão. Ele tinha se convertido através do ministério de Moody, de quem ele acabou se tornando amigo. Nos 2 anos que se seguiram, apesar da imensa perda dele, ele ajudou muitas famílias necessitadas que também tinham sido afetadas por esse incêndio, né? Nos 2 anos seguintes. Nesse período ele perdeu um filho também. E no final de 1873 ele resolveu passar um período de férias na Europa. Ele soube que Moody estaria na Inglaterra naquele outono, e ele resolveu então ir para a Inglaterra se encontrar com Moody, né? Mas como ele tinha alguns negócios para fechar, ele mandou sua família ir na frente. Ele tinha uma esposa, Anna, e 4 filhas, Anna, Margaret, Elizabeth e Tennant. E ele embarcou então a esposa e as filhas num vapor francês chamado Ville de Havre, e elas então iriam na frente. E na noite de 21 de novembro de 1873, às 2 horas da manhã, o Ville de Havre foi abalroado por um outro navio. Foi uma coisa muito grave, e em 12 minutos, apenas 12 minutos, o Ville de Havre veio a naufragar. Poucas pessoas sobreviveram. Anna, a esposa, foi encontrada boiando pelo navio, que é o outro navio, né? Ele acabou resgatando os sobreviventes, e eles resgataram a Anna desacordada. Ela estava em cima dos destroços lá que estavam flutuando, e o navio se dirigiu para a Inglaterra, e chegando lá ela mandou um telegrama para o marido dela. O telegrama dizia apenas: salva sozinha, o que eu faço? Então Horatio pegou o primeiro navio que ele pôde, foi lá para a Inglaterra e pegou a sua esposa, né? Enquanto ele estava indo para a Inglaterra para se encontrar com sua esposa,
o capitão mandou chamá-lo, o capitão do navio que ele estava mandou chamá-lo na sua cabine e falou para ele: olha, aqui nesse lugar que nós estamos passando agora, é onde houve um acidente. E diz a filha, uma filha que nasceu depois, Berta, diz que foi nessa viagem que Horatius compôs esse hino que nós cantamos durante a ceia: sou feliz com Jesus. A versão em inglês é um pouco diferente dessa que a gente canta. É parecido, né? Mas há algumas diferenças. A gente canta: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, né? Eu sei que eu sempre sou feliz com Jesus. Na versão em inglês, e até o título da música é It's Well With My Soul. Está tudo bem com a minha alma está bem, né? Ele diz: ainda que a paz como um rio vier no meu caminho, quando o lamento, como ondas do mar me cobrirem, o Senhor me ensina a dizer: minha alma está bem, minha alma está bem. Horatius escreveu uma carta para sua irmã Raquel, expressando seus sentimentos. E na carta ele dizia o seguinte: na quinta-feira, passamos perto do local onde o navio naufragou, no meio do oceano. A água tem 3 milhas de profundidade, quase 5 quilômetros. Mas quando penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas, as queridas ovelhinhas. E em breve também estaremos lá. Nesse meio tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e agradecer por seu amor e sua misericórdia por nós e pelas que amamos. Eu o louvarei enquanto viver. Que todos nos ergamos, deixando tudo e seguindo. O que pode fazer com que um homem que perdeu tudo que tinha, que perdeu um filho, que perdeu 4 filhas que restaram para ele num único acidente, o que pode fazer um homem dizer que ele está feliz, que ele agradece a Deus por todas as graças que ele tem recebido e que ele vai gastar o resto da vida dele para louvar a Deus? O que pode dizer? Uma última estrofe do hino em inglês, uma introdução mais literal, diz: Senhor, vem o dia em que a minha fé será vista. As nuvens se enrolarão como um pergaminho, a trombeta soará e o Senhor descerá. Certamente está tudo bem com a minha alma. Seria uma tradução um pouco mais literal, não é? Eu não consigo pensar nessa história sem pensar, sem me questionar o que aconteceu conosco. O que aconteceu conosco? Isso daqui tem 150 anos, essa história. O que aconteceu com a igreja? Por que não é mais assim que nós somos? Alguma coisa nesse caminho aconteceu. Eu gostaria de meditar um pouco sobre isso nessa manhã. Nós, como seres humanos, temos algo em comum, independente da nossa condição social, do nosso país de origem, do tipo de criação que você teve, do tipo de credo que você recebeu. Todos nós temos o desejo de alcançar aquilo que nós chamamos de felicidade. O que nos diferencia nesse caso é aonde a gente deposita a nossa ideia de felicidade, não é verdade? Alguns acham que vão ser felizes quando forem ricos, ou quando tiverem muito dinheiro, ou se puder, eu vou me aposentar, aí eu vou ser feliz, porque eu não vou ter que mais trabalhar, eu vou poder viajar. Outros acham que vão ser felizes quando tiver um sucesso profissional. A lista é tão grande, é quase infinita, tem tantas ideias de felicidade quanto tem pessoas na face desse planeta, não é? Alguns jovens acham que vão ser felizes quando eles se formarem, quando eles conseguirem uma estabilidade financeira, tiver um bom emprego, ou se não quando casar, quando tiver uma família perfeita. Outras pessoas acham que vão ser felizes quando tiverem filhos.
O autor cristão J.P. Moreland escreveu um livro chamado The Lost Virtue of Happiness, a virtude perdida da felicidade. E nesse livro ele argumenta que desde os filósofos gregos antigos como Platão e Aristóteles, passando pelos escritores hebreus como Moisés, Salomão, os pais da igreja como Agostinho, os reformadores, até mais ou menos os anos de 1700, todos esses escritores e pensadores, eles tinham uma ideia mais ou menos igual de felicidade, existia uma unanimidade acerca do que seria felicidade. E para essas pessoas que têm esse conceito clássico de felicidade, a felicidade era uma vida virtuosa, não é? A felicidade é uma vida bem vivida, uma vida de virtude, caráter, é uma vida, né, de gentileza para com o próximo e bondade. Esse é o sentido clássico de felicidade. Nós encontramos reflexos desse conceito clássico de felicidade nos próprios escritos de Jesus. Quando nós vamos no Sermão da Montanha, logo no início do Sermão da Montanha, a gente tem as bem-aventuranças, onde Jesus fala quem eram as pessoas felizes. Bem-aventurado é feliz, né? Inclusive uma versão da Bíblia traduz por bem-aventurado, outras versões traduzem por felizes, que na verdade é sinônimo. Para Jesus, quem são as pessoas felizes? Quem serão as pessoas felizes no reino de Deus? Não são as pessoas que têm muito dinheiro, ou que têm posição social, ou que são famosas. Felizes são os humildes. Felizes são os que choram por causa dos seus pecados, por causa da tristeza, do sofrimento alheio. Felizes são os mansos. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Felizes são os misericordiosos, os pacificadores. Felizes são os limpos de coração. Então a gente vê que o próprio ensino de Jesus reflete esse conceito clássico de felicidade. Felicidade não é quem tem, felicidade está associado a quem nós somos, ao que tipo de vida nós vivemos. O conceito de felicidade tem mudado radicalmente nos últimos 100 anos, se afastando desse conceito tradicional. Hoje, principalmente nas sociedades ocidentais, as pessoas consideram a felicidade como um sentimento de prazer e satisfação. Se você for no dicionário, é isso que você vai achar. Felicidade é um sentimento de prazer e de satisfação. O problema com essa ideia que associa a felicidade com esse sentimento de prazer e satisfação é que a felicidade passa a ser consequência das circunstâncias da nossa vida, circunstâncias favoráveis ou circunstâncias desejáveis. Então, quando as circunstâncias da minha vida me são favoráveis, são as circunstâncias que eu queria, então eu tenho um sentimento de prazer e de satisfação que eu chamaria de felicidade. O problema é que a felicidade passa a ser algo externo à pessoa, algo que está no seu exterior e que por isso deve ser buscado. Então, quando eu for rico, quando eu me aposentar, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando eu me formar, quando eu tiver uma família, a felicidade, então, de acordo com essa mudança do conceito, passa a ser algo exterior, algo que eu preciso buscar. Ocorre que não importa onde nós colocamos a nossa felicidade, quanto mais nós buscamos a felicidade, mais vazio nós nos tornamos. Todo mundo já teve essa experiência. Um dos dias que eu me senti mais vazio, talvez até um pouco deprimido, foi no dia da minha formatura, porque eu passei 7 anos interno na escola militar para me formar. Eu desejei me formar, aquele era um sonho. No dia da minha formatura me deu aquele vazio na alma, porque, bom, tudo bem, eu tinha conseguido o que eu queria, mas eu era a mesma pessoa, nada tinha mudado dentro de mim, não é? E é assim que a gente se sente quando a gente busca felicidade naquilo que está fora de nós. É mais ou menos como uma miragem no deserto. Você já deve ter dirigido numa estrada plana, no Rio Grande do Sul, na parte oeste do Rio Grande do Sul, tem estradas muito retas. Quando a gente vai daqui para Campo Grande também, você pode dirigir 150, 200 quilômetros sem fazer uma única curva, com pequenas subidas, pequenas descidas, e quando você está dirigindo lá, que está um dia muito quente, parece que a gente vê água na estrada, lá longe. Você vê, está ali. E
quando você está chegando, acontece que ali não tem água nenhuma e a água passa a ir mais para frente. Quanto mais você dirige na direção daquilo que parece ser água, mais ele se afasta. É só uma miragem, né? A umidade do ar em contato com o asfalto quente acaba evaporando e forma aquilo. E assim é a felicidade quando a gente busca ela fora de nós mesmos. A gente diz que a felicidade está lá, olha lá, a felicidade está ali. Quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. E você chega lá e você vê que a felicidade não estava lá, e você projeta ela mais longe. Quando você chega lá de novo, a felicidade não está lá. E isso traz um sentimento de vazio muito grande. Houve um psicólogo e pesquisador, Martin Seligman. Ele se dedicou muitos anos da sua vida estudando a depressão. E na década de 80 ele publicou um estudo onde ele concluiu que a geração Baby Boom é como os americanos se referem às pessoas que nasceram logo depois do fim da Segunda Guerra, 1945, 1950. As pessoas ficaram muito nos Estados Unidos, ficaram muito felizes com o fim da guerra. Os Estados Unidos, eles melhoraram economicamente com a guerra, não é? Antes da guerra tinha havido a Grande Depressão, até 1939 a economia estava patinando, mas durante a guerra a indústria americana se desenvolveu enormemente, e quando terminou a guerra as pessoas tinham aquela sensação de euforia, de que estavam melhores, de que estavam mais ricos, e começaram a ter filho que nem coelho, né? É a chamada geração Baby Boom. Isso foi um problema tão grande que a partir de 1980 o governo americano até mudou a legislação de aposentadoria nos Estados Unidos por causa dessa geração, porque era muita gente que se aposentava. E eles começaram a se aposentar agora de 2005, 2007 para cá. Mas o Seligman, ele chegou à conclusão que a geração Baby Boom tinha 10 vezes mais propensão a ter depressão do que a geração anterior. A depressão é considerada uma enfermidade. Se você pensar que uma geração vai ter 10 vezes mais uma doença do que a geração anterior, a gente está falando de uma epidemia. A gente está falando de uma epidemia de depressão. E não é só a geração Baby Boom, porque quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê assim, eu tenho certeza que você conhece alguém que está tomando um remédio para depressão, um ansiolítico, alguma coisa, um remédio de tarja preta. É uma epidemia. Seligman, nessa pesquisa, ele identificou uma causa para isso, ou pelo menos um fator contributivo. Ele concluiu que a geração Baby Boom, ela deixou de imitar os seus antepassados que viviam por uma causa maior do que eles mesmos. Até essa geração, as pessoas viviam para a família, as pessoas viviam para Deus, viviam para a igreja, viviam para algo maior do que elas mesmas, não é? E essa geração, ela passou a gastar cada momento das suas vidas na busca do prazer e da satisfação. Essa geração é a geração que era adolescente na década de 60, que participou da Revolução Sexual, né, que pregava sexo livre. É a geração do rock, né? É a geração que quebrou todas as regras, porque eles não estavam mais interessados em buscar algo maior, de se dedicar para algo maior do que eles, fosse a família, fosse a pátria, fosse a igreja, fosse a Deus. Eles só queriam prazer e satisfação. Só que isso traz depressão e não prazer e satisfação. E aqui está a grande contradição. Toda vez que você buscar prazer e satisfação, ou você colocar nisso a sua felicidade, ao invés de você conseguir o prazer e a satisfação e a felicidade que você busca, você vai conseguir um grande vazio na sua alma. Essa geração e as gerações posteriores, a nossa geração, as gerações atuais, elas acabaram se tornando escravos dos seus sentimentos. E olha que Seligman sequer era um cristão. Jesus, em Mateus 16, 24 e 26, ele diz alguma coisa que pode falar para nós a respeito disso. Ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Jesus está falando aqui de prioridades. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho que buscar primeiro aquilo que é importante, e o restante vai ser acrescentado. Eu tenho que perder para ganhar, não é? Se eu quiser buscar a felicidade, eu vou perder a felicidade. Mas quando eu abro mão da felicidade para buscar aquilo que Deus deseja da minha vida, quem Deus deseja que eu sou, que eu seja, o relacionamento que Deus quer ter comigo, eu ganho de bônus a felicidade. E aí está a grande contradição. A Epístola de Filipenses ela é reconhecida como a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Outras cartas, por exemplo, em Romanos, ele é extremamente teológico. Filipenses não é uma carta assim. Os filipenses já tinham ajudado Paulo várias vezes com dinheiro, financeiramente, e ele tinha um afeto muito grande pelos filipenses. Um erudito, um grande erudito, certa vez disse que o resumo de Filipenses é: eu me alegro e vocês devem se alegrar também. E Filipenses é uma carta que fala da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria, não é? É importante a gente entender que quando Paulo escreve essa epístola, onde ele fala várias vezes que ele está alegre e que era para os filipenses se alegrarem, ele estava preso numa masmorra em Roma, estava aguardando seu julgamento. A vida de Paulo corria risco, ele podia morrer. Talvez você possa também estar abalado por alguma perda. Eu não sei o que está passando com você no seu interior. Talvez você esteja ansioso com problemas financeiros ou familiares, doenças, perdas, seja o que for. Só você e Deus conhecem de verdade a sua alma. Mas Paulo tem algumas recomendações para nós nessa epístola, não é? Onde ele fala da felicidade, da verdadeira alegria. Eu gostaria de destacar o versículo 1 do capítulo 4, que vocês devem ter aberto aí. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A primeira atitude do cristão diante da vida, ainda que você esteja preso numa masmorra, diante dos problemas, diante das tribulações que nós passamos, está aí nesse versículo, não é? Nós precisamos estar firmes no Senhor. A linguagem aqui, usada pelo apóstolo, é de um soldado que está no campo de batalha e é atacado pelo inimigo, não é? Paulo estava muito familiarizado com o exército romano. O exército romano estava dividido em legiões. Uma legião tinha de 8 a 10 mil homens. E essas legiões estavam divididas em cortes. Cada legião tinha em torno de 8 cortes. E essas cortes se dividiam em grupamentos menores. Por exemplo, uma centúria tinha 100 homens, um cento, né? Que era comandado por um centurião. E eles assumiam determinadas formações de combate, dependendo das circunstâncias. Quando o exército romano enfrentava um inimigo superior e ele estava em desvantagem, eles adotavam uma formação defensiva chamada de formação tartaruga. Talvez você já tenha visto até isso em algum filme, né? O soldado romano carregava uma espada pequena, chamada de gládio, uns 50 centímetros, né? De onde vem a palavra gladiador. Ele usava uma lança e um escudo retangular, grande, curvo, geralmente vermelho, que era a cor do exército. E quando eles adotavam essa formação, eles rapidamente se dividiam em fileiras e colunas, se alinhavam. Os homens de fora fincavam o seu escudo no chão e colocavam a lança entre os dois escudos. Os homens de dentro da formação pegavam seus escudos e faziam um teto. E eles fechavam aquele bloco, faziam um retângulo e fechavam. Por isso que chamava formação tartaruga, porque lembrava um pouco, não é?
os cavalos inimigos, quando eles atacavam, o cavaleiro se dirigia, ele via aquela lança, o cavalo parava, até derrubava o cavaleiro. O cavalo jamais avançava sobre aquelas lanças. E essa formação funcionava muito bem para a defesa. Agora, para que ela funcionasse, era necessário que cada soldado mantivesse a sua posição. Não importa o que acontecesse, cada soldado tinha que ficar firme na sua posição. E se o soldado da frente caía, morto, o soldado de trás imediatamente assumia a posição dele e tomava aquela posição e ficava firme ali. O que Paulo está dizendo é: fiquem firmes no Senhor, mantenha a sua posição, não retroceda nenhum passo, não é? O que nós aprendemos aqui é que nós precisamos, pela graça de Deus e pela instrumentalidade da palavra, permanecer firme no Senhor. Quando nós sofremos os ataques da vida, quando as pressões do mundo vêm sobre nós, nós temos que resistir, permanecer firme em Cristo, não retroceder. Se nós fizermos isso, nós vamos conseguir resistir aos golpes da vida, não é? Então, se nós não permanecermos firmes em Cristo, os problemas da vida, as tristezas, as tribulações, elas vão nos derrubar. Nós precisamos, em primeiro lugar, estar firme em Cristo. Nós estamos firmados no Senhor. Mas uma outra orientação da palavra também está no verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Todos nós queremos viver uma vida plena, uma vida com alegria. Mas na compreensão de Paulo, alegria não é uma coisa que eu tenho ou não tenho. Para Paulo, alegria é um patrimônio interior do cristão. É algo que está dentro de você pelo fato de você estar em Cristo. Não tem a ver com as circunstâncias. Então, nós podemos resistir às pressões da vida e escolher assim mesmo nos alegrar, porque nós estamos em Deus. Nós podemos escolher a alegria porque nós sabemos onde está a nossa vida e quem está em nós. E apesar das nossas perdas, apesar das tribulações, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, nós podemos fechar os nossos olhos e entrar diante do trono de Deus e dizer, como nosso irmão Leixo, eu estou feliz, está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. Assim, olha, minhas pequenininhas não estão aqui, elas estão com o Senhor, e nós vamos para lá em breve. Enquanto nós não vamos, eu vou louvar a Deus. Nós podemos fazer isso porque a nossa felicidade não depende, não está fora de nós. Nossa felicidade está em nós, porque de quem nós somos, e nós nos lembramos de quem nós somos filhos de Deus. E o Senhor está em nós, e nós estamos no Senhor. E quando nós nos lembramos disso, nós podemos nos alegrar em Cristo a despeito de todas as circunstâncias da nossa vida. Como uma última orientação de Paulo nesse texto está nos versos 6 e 7. O verso 6, mais especificamente: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós precisamos reconhecer que, apesar de tudo isso que eu estou dizendo aqui, às vezes nós enfrentamos pressões terríveis nas nossas vidas, não é? Então, sim, nós estamos firmes no Senhor, sim, nós nos alegramos no Senhor, mas às vezes a vida vem sobre nós e parece que ela vai nos engolir. Parece às vezes que a vida vem como um tsunami que vai atropelar tudo na nossa vida, não é? As nossas preocupações se avolumam, a tensão dentro de nós aumenta, mas há uma solução da parte de Deus para que nós possamos colocar em ordem o nosso mundo interior quando nós enfrentamos as pressões da vida. E essa solução da parte de Deus é a oração.
Veja que não se trata apenas de orar para Deus mudar as coisas. Sim, nós pedimos para Deus, Deus, me ajuda nisso, muda essa situação, me ajuda nessa crise na minha família. A gente pede a Deus para Deus mudar as circunstâncias, mas a oração não se trata só disso, de pedir a Deus para que Deus mude as circunstâncias, mas também para que o nosso coração esteja em paz, que nós nos voltarmos para Deus, reconhecer que Ele é o nosso Pai, que Ele é aquele que cuida de nós, e da gente fazer uma faxina na nossa alma, não é? Faxina na alma. Todo dia você faz o seu asseio pessoal, você toma seu banho, né? Até nós comemos, precisamos, né, fazer as nossas necessidades, a gente precisa, porque aquilo não pode ficar dentro de nós, tem que ser colocado para fora. Mas nós precisamos fazer a faxina na nossa alma. A gente precisa tirar de dentro do nosso coração aquilo que é ruim, aquilo que nos faz mal. E a ansiedade nos faz mal. O medo nos faz mal. Não é? A desconfiança nos faz mal. E na oração a gente pede sim para Deus mudar as circunstâncias. Mas a gente também deposita diante de Deus a nossa confiança. A gente coloca para fora os nossos medos, coloca para fora a nossa ansiedade, declara que, apesar de tudo, nós confiamos no Senhor. Apesar de tudo, nós escolhemos depender dEle. Isso faz bem para a nossa alma. E como oremos, a gente pode dizer, minha alma está bem. Apesar de tudo, minha alma está bem. Tudo está bem com a minha alma. Apesar de tudo. Se eu simplesmente conversar com Deus, colocar diante dele tudo e todas as coisas e mantiver esse relacionamento dinâmico com Deus, não é? Minha mente vai ser purificada e essa tensão interior ela vai ser aliviada. Assim como o Senhor nos ensinou a pedir o pão de cada dia hoje, isso significa que eu preciso pedir o pão hoje, amanhã eu preciso pedir o pão de amanhã, e depois de amanhã eu preciso pedir o pão de depois de amanhã. Assim como nós fazemos isso para o nosso corpo, nós precisamos fazer isso para a nossa alma também. Nós precisamos ir hoje a Deus, pedir que Deus nos ajude a limpar o nosso coração, alimentar o nosso coração também, a nossa alma, e a gente precisa fazer isso amanhã, e amanhã, depois de amanhã também, não é? E quando a gente faz isso, a gente consegue tirar essa ansiedade que a gente vive do nosso coração. É impressionante a quantidade de gente tomando ansiolítico e antidepressivo hoje. Tem criança tomando ansiolítico e antidepressivo. Um monte de criança. Mas eu não estou dizendo que se você tem um problema de saúde, você não deva tomar o remédio, não deva procurar um médico. Mas eu estou dizendo que Deus deseja algo diferente para nós. E Deus também deu recursos para nós, para que nós não caiamos nessa situação. Não é? Se alguém tem úlcera nervosa, depois que ele está com úlcera nervosa, não adianta mais dizer para ele não ficar nervoso. Agora ele tem que tratar da úlcera. Não é? Mas, se nós aprendermos a confiar em Deus e não ficarmos ansiosos, talvez a gente não tivesse a úlcera. Então a gente está falando aqui, não para você não procurar um médico, mas como nós precisamos aprender a viver como um padrão na nossa vida, nessa vida de confiança, de oração, de depositar o nosso coração diante de Deus. E o resultado disso tudo vai estar no capítulo, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, uma versão diz as vossas mentes, a outra versão diz os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se você fala com Deus, e se você abre o seu coração para Deus, o resultado disso é que você encontra paz, não é? De fato, Paulo fala para nós nos enchermos do Espírito e andarmos no Espírito, mas ele fala também que o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. A verdadeira alegria e a verdadeira paz vai encher o nosso coração. Que é a alegria e a paz interior. E essa alegria e essa paz interior é, na verdade, aquilo que nós chamamos de felicidade. Felicidade, no fundo, é aquela sensação de paz interior, aquela sensação de alegria interior, não é? E quando nós fazemos isso que o apóstolo fala, de permanecer firmes no Senhor,
de nos alegrarmos no Senhor, porque essa alegria é uma alegria interior, não é? A despeito das circunstâncias. E quando nós buscamos a Deus em oração, para colocar diante do Senhor tudo aquilo que nos traz ansiedade, tudo aquilo que nos tira a nossa paz, tudo aquilo que nos desestrutura o nosso interior, o resultado disso vai ser essa paz verdadeira, essa alegria verdadeira, que são frutos do Espírito Santo e que não dependem das circunstâncias. Então nós poderíamos falar com Horatius: está tudo bem com a minha alma. O meu mundo talvez esteja desabando. Minhas perdas, para mim, talvez sejam demais. E ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu todos os filhos que ele tinha. Sim. Mas como Horácio, a gente pode dizer: está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Uma das razões porque muitos cristãos desfrutam dessa paz interior e dessa alegria interior é porque a gente tem aprendido com a nossa geração, não é? Jesus falou a respeito disso. Uma geração má e adúltera me pede um sinal, e eu não vou dar sinal nenhum, senão o sinal do profeta Jonas. Nós estamos no meio de uma geração má e adúltera, e muitas vezes nós absorvemos os conceitos, as ideias, a maneira de ser, a maneira de pensar e a maneira de sentir dessa geração má e adulta. Nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente, porque nós temos a verdadeira felicidade em Jesus. Nós temos a verdadeira alegria em Jesus, que independe de qualquer circunstância, que independe de qualquer fato da vida. E nós podemos cantar esse hino como se fosse nós mesmos que tivéssemos feito ele. Sou feliz com Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, essa é a mensagem do apóstolo Paulo em Filipenses. Nós podemos ser felizes com Jesus e nós devemos ser felizes. Eu sou feliz. Sejam felizes com Jesus também.